Acho que agora a gente... Muito bom. Esperar uns minutinhos para o pessoal chegar. Dá mais alguns minutinhos para termos pessoas na nossa live. Uns 2 minutinhos é o suficiente. Muito bem, muito bem, muito bem. Boa tarde. Tá me ouvindo bem, pessoal? O áudio tá bom. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo, para quem nos assiste ao vivo e para quem nos vai assistir offline depois. Eu me chamo Felipe Vago, sou cidadão italiano, capixaba, residente na cidade de Cariacica, na região da Grande Vitória. Eu fui residente na República da Irlanda por 2 anos, onde com a minha cidadania italiana foi possível conhecer um outro mercado além do brasileiro. E o meu objetivo aqui é que com essas rápidas conversas que nós temos, a gente possa ampliar um pouco a visão e o conhecimento dos connacionais e também quem tem interesse em ser cidadão italiano sobre os procedimentos relativos à cidadania, tá? Hoje eu trouxe esse tema do Stato Civile porque é uma das obrigações que nós temos como cidadãos italianos residentes no exterior. Uma das poucas, manter atualizados nosso endereço e também o nosso registro civil. O que é o Stato Civile italiano? Ele é um cadastro onde a República da Itália armazena todos os eventos da vida civil de um cidadão italiano. Nascimentos, casamentos, divórcios e óbitos, certo? Esse cadastro ele é de suma importância para que o cidadão, o governo da Itália tenha uma visão ampla sobre tudo o que acontece na vida dos nacionais no exterior, assim como também para o cidadão que esses registros eles reflitam exatamente como no seu país de origem, no nosso caso o Brasil, e na Itália também, ok? Para quem reside aqui no exterior, o órgão para o qual a gente reporta qualquer evento da nossa vida é um consulado, ok? É o consulado da região onde você reside. Já para quem reside no território italiano, é a própria prefeitura da Itália, o comune, né? Porque, diferentemente do Brasil, o registro civil ele não é feito em cartórios na Itália. Ele é feito diretamente na prefeitura. Por exemplo, o cidadão tem um filho, ele não vai procurar um cartório, assim como a gente tem aqui no Brasil. Ele vai na prefeitura, acompanhado do outro genitor, para fazer o registro da criança, ok? Assim como as celebrações de casamento também ocorrem no âmbito da prefeitura, do comune, certo? E o próprio comune também, que faz a gestão das pessoas que falecem naquela localidade. Principalmente nas regiões menores, o registro ele é feito até mesmo no momento do trâmite para sepultamento. Vou te dar um exemplo. Tem algumas prefeituras que têm um setor específico para tratar da gestão do cemitério. Tá? No Brasil, geralmente as prefeituras também fazem essa gestão, com exceção de
de algumas localidades onde o serviço é terceirizado, né? Já lá na Itália, 100% da gestão de serviço dos cemitérios e dos óbitos é de responsabilidade do comune, tá bem? E como é que funciona esse procedimento do Stato Civile? O primeiro fator, obviamente, é que a pessoa seja um cidadão italiano, tá? Segundo, é que ele seja inscrito naquele consulado onde ele vai requisitar o serviço. Vou te dar um exemplo. Eu sou cidadão italiano, eu tenho o meu registro no consulado do Rio de Janeiro. Então, o que eu precisar fazer de atualização do meu estado civil, eu faço diretamente no consulado do Rio de Janeiro, tá? A primeira coisa que o cidadão deve fazer antes de procurar esse serviço no consulado é que ele tenha certeza que seus dados no cadastro do consulado estejam atualizados, tá? A exemplo, endereço, tá bom? Então, antes de procurar o serviço do consulado, o cidadão deve verificar se lá o seu endereço está atualizado corretamente. Se não estiver, atualize, tá bom? O segundo, para cada serviço de status civile, existe um procedimento específico. Vou dar um exemplo agora do nascimento. Lá nas páginas dos consulados, tudo que nós falamos aqui, tá? Só um parêntese, é o que está regido no site dos consulados, tá bom? Lá no site dos consulados existe a seção Status Civile, que é subdividida em nascimentos, casamentos, divórcios e óbitos. E também mudança de nome e gênero, que é um fato mais recente, tá? Então, ele vai primeiro verificar qual serviço que ele quer para buscar os requisitos necessários para a prestação daquele serviço. Então, por exemplo, o cidadão, ele casou-se. Você vai, primeira coisa, fazer a atualização do seu endereço, caso seja necessário, e depois você vai verificar o que você precisa para apresentar esse casamento. Primeira coisa, se o casamento ocorreu no Brasil, você vai solicitar uma certidão de casamento em inteiro teor e ela tem que ser recente. Recente é no máximo emitida há 6 meses, tá? Hoje é dia 1º de março, então a certidão tem que ter sido emitida a partir de 2 de setembro de 2024. Por que isso? Porque em 6 meses o seu estado civil pode mudar. Pode mudar de casado para divorciado ou casado para viúvo. É uma realidade que acontece, né, em alguns momentos com alguns cidadãos. Então, essa certidão em inteiro teor recente, ela precisa ter no verso um documento chamado Apostila de Haia. A Apostila de Haia, ela é fornecida, ela é feita pelos cartórios de registro civil do Brasil. Então, geralmente, no mesmo cartório onde você emite a sua certidão de casamento, você pode também solicitar a emissão da Apostila de Haia para aquela certidão. Depois, a certidão apostilada, ela tem que ser traduzida para o idioma italiano por um tradutor juramentado. E também essa tradução, ela tem que ser apostilada. Ok? Mas por que ela tem que ser apostilada? Todo documento emitido no Brasil para ser válido na Itália precisa desse procedimento de apostila de Haia. É o que vai conferir a legalidade da assinatura da pessoa que emitiu aquele documento, tá? A apostila de Haia, ela não certifica que o conteúdo daquela certidão é legítimo, mas sim que a pessoa que emitiu e assinou aquele documento, ela tem prerrogativa para tal, tá bom? Feito isso, a certidão de casamento está traduzida e está apostilada, você vai verificar o requisito no site do consulado para promover esse registro.
Normalmente, o cidadão vai precisar relacionar alguns documentos, lógico, que em consonância com o que está regido no site do consulado. Os documentos próprios da pessoa têm que ter sido emitidos há menos de 10 anos. E depois vai fazer um envio via correio. O que a gente sempre recomenda que seja enviado via SEDEX, tá? E com aviso de recebimento. Porque se por um acaso o seu registro não for atualizado e tiver necessidade de contatar o consulado, a comprovação de que o documento chegou lá é o AR, tá bom? O nascimento de criança segue praticamente a mesma regra. A diferença é que, para fazer o registro do nascimento de uma criança, precisa da autorização da genitora ou do genitor. Tá? Quando for fazer o envio para o consulado, tem que se verificar o requisito de como é feita essa autorização para ser feito o envio do registro de nascimento da criança. Tá? A regra é a mesma. A data de emissão da certidão de nascimento não pode ser superior a 6 meses, mas em alguns consulados eles aceitam que a certidão ela seja emitida, por exemplo, em até um ano. Bom, principalmente no caso de crianças, porque o Estado Civil ele não muda, tá? Mas um alerta importante: esse registro civil do seu filho só pode ser feito até quando ele tiver 17 anos. Completados 18 anos, você não pode mais fazer a informação do seu filho via registro civil, via status civile. Porque a partir de 18 anos, ele vai ter que ele mesmo requerer a sua cidadania italiana diretamente ao consulado. E isso seja em ir para a fila do pedido de cidadania, para aqueles consulados que têm fila, ou então ter que ficar brigando por uma vaga no prenotami, tá certo? E esse é um ponto muito importante de muitas famílias, principalmente aquelas de origem trentina, que eu quero abordar com ênfase agora. O que acontece? Não é incomum que muitas famílias italianas elas acabem protelando nos registros, né, de casamento, de nascimento, e passe às vezes uma década até que surja a necessidade ou o interesse de fazer o registro civil da criança. E isso é muito complicado, principalmente para os casos daquelas famílias que são de origem trentina. Eu já vou explicar por quê. Nesses quase 2 anos que eu atuo como consultor em cidadania italiana, já vi muitas famílias, quando a criança vai completar 18 anos, que tem que fazer logo o registro, tem que fazer o status civile, porque precisa emitir o passaporte, porque surgiu uma oportunidade de estudar lá na Itália, ou em Portugal, ou na França, então tem que fazer o passaporte italiano logo. Então, o que acontece? A Itália é muito burocrática. Esse registro ele não é feito no mesmo momento que o consulado recebe a certidão. Ele, em alguns locais, demora até 1 ano para ser processado. 1 ano. Então, quando a família tem necessidade e vai procurar, o prazo que o consulado tem para fazer o serviço, ele não está em consonância com o prazo que a família quer. Que seria muito fácil, maravilhoso, se assim que os consulados recebessem a documentação, já procedessem com todos os registros da pessoa, do adolescente de 17 anos, e já até convocasse para fazer o passaporte. Mas não funciona assim. Ok? Existem situações onde eu já mandei um registro civil de uma família para um determinado consulado e já vai fazer 1 ano e não foi feita ainda a análise da documentação. E então procurem o serviço enquanto não precisa dele, tá? Enquanto você não precisa da cidadania italiana, porque quando precisar, você não vai ter o prazo que você quer para que o serviço seja concluído pelo consulado, tá bom? E por que eu falei das famílias trentinas? Bom,
As famílias trentinas, elas tiveram a cidadania reconhecida pela Lei 379 de 2000, que ela estabeleceu um prazo onde as famílias que são oriundas das regiões que antes não pertenciam ao Reino da Itália, e que abriu-se essa possibilidade para que requisitassem a cidadania italiana. Mas como se trata de uma concessão, exigiu-se alguns vínculos a mais com a Itália, que nós descendentes normalmente não precisamos, para que depois o pedido fosse apresentado. Então essas famílias apresentavam o pedido de reconhecimento da cidadania ao consulado, verificava-se um vínculo, por exemplo, eles se associavam a um círculo trentino ou a algum grupo específico. O consulado verificava a consistência dessa documentação e mandava para Roma o processo. E esse processo, eu já vi situações de famílias que a análise e o veredito, diga-se assim, demorou aí 10 anos, tá? 15 anos, 16 anos. Alguns outros processos que ficaram travados no próprio consulado por mais de 10 anos. E quando essa cidadania ela é concedida, a pessoa ela tem que fazer os registros da vida dela assim que acontecerem. Dá exemplo do caso do filho, que eu estou falando aqui. Eu sou, por exemplo, oriundo, eu sou descendente de uma família trentina. Minha cidadania foi reconhecida pela Lei 379/2000. Na verdade, não foi reconhecida, foi concedida. Eu completei 18 anos, depois me casei, tive filhos. O meu filho está com 17 anos. Se eu não fizer o registro dele antes dos 18 anos, ele pode nunca mais ter o direito à cidadania italiana. Mas por que isso? Porque o prazo para que os descendentes de trentinos requisitassem a cidadania ao consulado, ele se encerrou em 2010. Depois disso, mesmo que o pai dessa pessoa já seja cidadão italiano, esse filho não vai ter mais o direito de requisitar, porque se encerrou o prazo. E como a partir dos 18 anos o pedido tem que ser da própria pessoa interessada, não tem mais condição de requisitar. A pessoa vai ter, às vezes, o pai, às vezes até mesmo a mãe, os irmãos, mas esse filho que completar 18 anos não vai ter mais como requisitar a cidadania italiana. E isso é muito ruim pelo fato de não ter mais a possibilidade de transmitir depois a cidadania para os próximos que virão, para os netos, por exemplo, desse cidadão que já foi reconhecido anteriormente. Quebra-se o vínculo, né? E só lembrando que, além de obrigação do cidadão de registrar o seu filho, é também uma forma de nós corrigirmos uma falha que nossos antepassados tiveram por desconhecimento da lei, tá? Por quê? Porque nós corremos atrás hoje do consulado, de termos que agendar e ir ao consulado. Porque nossos antepassados, quando chegaram ao Brasil, eles não tiveram a informação suficiente para poder fazer o registro de seus filhos junto ao consulado italiano, junto ao comune italiano. Então, foram se passando 2, às vezes 3 gerações, essas pessoas somente sendo brasileiras. E aí surge o nosso interesse ou necessidade de termos a nossa cidadania reconhecida, a gente tem que correr atrás, por uma falha que ocorreu lá atrás, né? Então a gente não quer que nossos descendentes tenham o mesmo problema que nós tivemos, de ter que correr atrás de vaga, de tradução juramentada, de ter que se sujeitar a apresentar documentação ao consulado e muitas vezes sermos questionados, né? Então façam valer o direito de fazer o registro do seu filho, transmita essa herança para os seus descendentes, tá bom? E ainda se tratando tanto do casamento quanto do nascimento, se ele ocorre em um país que não é Brasil nem Itália, essa certidão ela tem que ser traduzida e apostilada no país de origem do fato, tá bom? Vou dar um exemplo. Eu sou cidadão italiano, também sou brasileiro porque nasci aqui, fui para os Estados Unidos, casei por lá e tive um filho lá.
Passaram-se alguns anos, retornei para o Brasil com a minha família. Cheguei aqui, eu me lembrei que eu tenho que registrar meu filho. Então, o que eu vou precisar? No caso dos Estados Unidos, o Birth Certificate, acompanhado da apostila de Haia, a tradução juramentada lá dos Estados Unidos e a apostila de Haia de lá, tá certo? Não pode, por exemplo, eu chegar aqui no Brasil, registrar esse filho no cartório e depois pedir a transcrição desse nascimento para poder enviar para a Itália. Não é aceito. Precisa-se do documento de origem dessa criança para que a Itália receba a documentação e reconheça a cidadania também. Tá? Mesma coisa com o casamento. Como se casou nos Estados Unidos, tem que se solicitar o registro de casamento, que eu agora esqueci o nome em inglês, eu acho que é marriage, enfim, não me lembro. Apostilar lá mesmo nos Estados Unidos, traduzir para o idioma italiano lá nos Estados Unidos como tradutor juramentado e apostilar e depois fazer o registro na Itália. Pode ser feito estando aqui no Brasil. Se por acaso o cidadão mudar-se para a Itália, pode apresentar no comune onde ele for residir, isso sem problema nenhum. Ok? Se tratando de processo de divórcio, hoje no Brasil existem duas formas de nós nos divorciarmos. Logicamente que ninguém se casa para divorciar já com prazo de validade, mas é importante que todos nós conheçamos o procedimento a ser feito. Tá? A primeira possibilidade para divórcio é o divórcio direto em cartório. Tá? Com o advento do novo Código Civil, e agora não me recordo a data, abriu-se a possibilidade de eu apresentar o meu pedido de divórcio em consenso com a outra parte, diretamente no cartório, através de escritura pública. Tá? Então vai o casal lá, quer dizer, o ex-casal, apresentam né, as alegações para o oficial do cartório, e esse oficial do cartório vai lavrar a escritura pública de divórcio. E ali finda-se o empreendimento em conjunto dos dois. Se divorciam a partir daquele momento. Ele tem validade jurídica também na Itália. Tá? Ele não serve apenas para o Brasil. E aí o procedimento é o mesmo. Tradução para o idioma italiano, a apostila de Haia, tanto na escritura pública quanto na tradução, e informação ao consulado da região onde você reside. Tá? A segunda modalidade é o divórcio apresentado no tribunal, na justiça, onde normalmente, onde necessariamente você precisa constituir advogado, tanto você quanto a outra parte, né? Você precisa, vai ter que passar por audiência, você vai ter que ter a sentença de divórcio, o trânsito julgado, ou seja, o fim do processo. E aí você tem que juntar algumas partes, cópias desse processo, juntamente com uma certidão comumente conhecida como certidão de objeto e pé, e informar para a Itália. Os consulados aqui no Brasil exigem a certidão de objeto e pé, a inicial do processo, a ata de instrução e julgamento, sentença e o trânsito julgado. O trânsito julgado normalmente é um carimbo, às vezes na última página do processo, dizendo que a data que o processo transitou e julgado. Hoje em dia, nos processos eletrônicos, está vindo como se fosse uma certidão ou uma declaração também. Então, esse processo ele tem que ser, se foi antigo, o cartório da vara da família tem que tirar cópias dessas partes do processo, tem que carimbar, tem que ter um carimbo em cada página dizendo que confere com o original, com a assinatura da pessoa do cartório da vara que está emitindo. Essa assinatura da pessoa tem que ter firma reconhecida, assim como a certidão de objeto e pé, tem que ser apostilado, tem que ser traduzido para o idioma italiano, para depois apostilar a tradução e enviar para o consulado. É o mesmo procedimento via escritura pública, só que como envolve um processo judicial,
tem mais partes. E aí é importante, no envio do processo de divórcio, tem que ser feito conforme o requisito do consulado. Porque muitas vezes eu já vi casais fazendo isso e depois contratavam os nossos serviços para corrigir. Enviavam o registro de casamento, ou de divórcio, perdão, tão somente ele, e depois o consulado rejeitava, dizia, olha, faltam documentos, vocês não enviaram documento XPTO, e aí depois a gente tem que relacionar tudo novamente. Como o processo de divórcio já é uma coisa bem mais específica, o que eu recomendo, procure uma assistência profissional para fazer o serviço, para que o divórcio ele seja registrado na Itália corretamente. Tá? E aí eu quero retornar um pouquinho só para falar um ponto importante no registro de nascimento das crianças. Hoje em dia é muito comum casais terem união estável ou não ter nada. Simplesmente o marido e a mulher eles vão morar juntos, eles constituem família, filhos, mas nunca oficializam a união civil. Tá? Por regra, lá na Itália, o registro da criança só pode ser feito se ambos estiverem juntos no ato da lavratura do registro da criança, ou seja, pai e mãe têm que ir juntos ao cartório para registrar a criança, ou então, sendo casados civilmente antes da criança nascer, que um dos pais vá lá para fazer o registro. Tá? Se por um acaso os pais não são casados e vai apenas um dos pais para fazer o registro, há necessidade de se lavrar a escritura pública declaratória. O que é isso? É um documento que muita gente chama de escritura de maternidade. Porque normalmente, quando um casal tem filhos, apenas o genitor, o pai, vai lá fazer o registro da criança no cartório. Porque, obviamente, a mãe está impossibilitada, em algumas vezes. Essa escritura pública declaratória ela tem que ser feita atestando que aquele genitor que estava ausente na lavratura do ato, ou seja, no registro da criança, ele é de fato pai ou mãe biológico da criança. Pode parecer uma coisa assim bizarra, eu ter que ir lá declarar que meu filho é meu filho de verdade, mas é um fato. Porque quando você não é casado civilmente, para a Itália, você tem que estar junto do outro genitor para poder fazer a lavratura. Ok? Feito esse registro da escritura pública declaratória, com base no padrão que o consulado italiano exige, vai ser feito da mesma forma com que a certidão de nascimento. Escritura pública, apostilada, traduzida para o idioma italiano e apostilada também. E no envio do registro de nascimento da criança, ambas têm que estar juntas, tanto a certidão quanto a escritura pública declaratória. Ah, Felipe, mas eu tive 3 filhos e não sou casado. Eu tenho que fazer 3 escrituras públicas declaratórias? Sim, tem que fazer 3 escrituras públicas declaratórias, separadamente. Tá? Ah, mas eu posso fazer todas apenas em uma escritura pública e declarar todo mundo? Não recomendo. Tá bom? E aí, essa questão do registro do nascimento da criança está feito. Com relação ao casamento e divórcio, o que acontece? Existem pessoas que, após o reconhecimento da cidadania, ou mesmo pessoas que já nasceram italianas, né? Elas casam-se uma vez, têm um filho, divorciam. Casam-se a segunda vez e depois divorciam. Casam até mesmo a terceira vez e divorciam. Aí a pergunta que vem, Felipe, eu só posso registrar o último casamento e divórcio? Não. Vou explicar por quê. Porque na Itália tem que refletir fielmente todos os eventos da sua vida civil no Brasil. Tá? Não é possível você pular um casamento para o seu último. Há um tempo atrás eu recebi um cidadão, inclusive é até amigo meu, ele já divorciou 2 vezes e está no 3º casamento. Ele estava conversando comigo, falou que não registrou nenhum e quer agora registrar o casamento atual porque eles querem
mudar do Brasil. Eu falei, legal. Então vamos fazer o seguinte, se você já tiver advogado, pede para o advogado desarquivar os seus 2 últimos divórcios e a gente vai fazer o processo de atualização. Não, mas eu só quero registrar o meu casamento. Nem filho eu tive com as outras, só tive com a atual. Independente disso, meu amigo, se você é cidadão italiano, está solteiro para a Itália e precisa registrar o seu casamento atual, primeiro você tem que registrar os outros 2. Isso é o que está na lei, tá? Não é possível você pular já diretamente para o terceiro casamento e apagar toda a sua vida civil antes disso. Porque, só um detalhe importante, quando o cidadão divorcia, ele não vira solteiro, tá? Você não fica solteiro nunca mais. Você é divorciado. A mesma coisa quando o cônjuge falece. Infelizmente minha esposa faleceu. Você não é mais solteiro, você é viúvo, tá bom? Então, obrigatoriamente, você tem que registrar este evento da sua vida. Bem? E é possível o consulado descobrir? Sim, é possível. E é muito fácil, porque você tem que apresentar documentação comprobatória do seu atual casamento. E quando você casou, lá no seu casamento vai apresentar que você era divorciado. Então o consulado vai exigir a documentação do casamento anterior. Simples assim, tá? Então, o que se exige? Que você cumpra a lei, que você relacione toda a documentação relativa à sua vida para fazer o envio ao consulado. E quando o cidadão italiano falece, como é que ele vai comunicar ao consulado a sua morte? Obviamente que a pessoa faleceu, não é possibilidade nenhuma de ela informar o próprio óbito para o consulado, né? Cabe à família fazer esse registro, apresentando a certidão inteiro teor de óbito, acompanhada da apostila de aia, a tradução juramentada e a apostila dessa tradução, anexando um documento de identidade, pode ser até um documento vencido, para que se processe o óbito da pessoa. Porque, volto a lembrar, a cidadania italiana, ela não é um visto, ela não é uma coisa prescritível. Você tem que, a vida inteira, continuar relatando para a Itália tudo o que acontecer. E é a obrigação das famílias italianas também comunicarem o óbito de um cidadão italiano. Tá bom? Então, quando ocorrer o óbito, a família tem que estar ciente que tem que apresentar isso para a Itália. Tá certo? Tá, e aí? Apresentou para o consulado. Maravilha, acabou o processo. Se eu divorciei e atualizei meu estado civil, é só ir lá e emitir o passaporte, né? É e não é. Depois que o consulado recebe a documentação, vai ser analisada a consistência daquela documentação, ver se está em consonância com o que se exige, e vai ser feita a atualização da scheda consolare, ou ficha consular do cidadão. Como é que você fica sabendo se o processo foi concluído? É simples. Existe hoje um sistema chamado Servizi Consolari, que é o famoso Fast It, que é a ficha consular do cidadão italiano, que pode ser consultada no site. Basta que o cidadão crie um perfil no Fast It e verifique lá periodicamente se sua ficha consular já foi atualizada. Como eu disse, existem consulados que demoram às vezes até 1 ano para processar o seu pedido, que é enviado por correio, e atualize sua scheda consular. Tem alguns consulados que cumprem o que está lá no site deles, que é 180 dias. Tá? O que eu recomendo é, depois de 3 meses que a documentação chegou ao consulado, entre no Fastit, verifique se o registro foi atualizado. Por exemplo, você é solteiro e está informando seu casamento. Se já alterou seu estado civil lá na ficha para casado, se já consta na parte inferior o nome do seu cônjuge ou da sua cônjuge, se está informando um filho, se lá na parte inferior já consta o nome desse filho, tá certo?
Se por um acaso o prazo acabar aumentando demais, já está se aproximando de 1 ano e o registro não foi processado, verifique na sua caixa de e-mails ou no spam se o consulado entrou em contato com você para relatar algum tipo de inconsistência. Se não encontrar nada lá, o que eu recomendo todos fazerem é entrar em contato com o setor Stato Civile do consulado, para que tente saber o que aconteceu, se está realmente demorando e tudo mais. E o consulado costuma responder em até 2, 3 semanas, informando se há pendência de algum documento ou então se está na fila para ser enviado. Quando o consulado já atualiza sua scheda consolare, ele vai fazer o envio dessa documentação para fazer o registro lá na Itália, no mesmo comune onde você é inscrito, tá bom? Vou dar um exemplo. Eu sou inscrito no comune de Paderno Ponchielli, que fica na província de Cremona. Quando eu faço um registro, por exemplo, de um filho que nasceu aqui, o consulado vai receber, vai atualizar a minha scheda consulare e vai enviar via e-mail para o meu comune esse registro, para que lá seja feito o registro civil da criança. Então, quando eu faço o envio para o consulado, ele não termina ali. Ele precisa ser processado, atualizar minha ficha consular e depois ser enviado para a Itália para que seja feito o registro civil lá. A partir do momento que o comune faz o registro civil, a criança passa a ter uma nova certidão de nascimento, além da certidão brasileira. Quando é feito o casamento, o registro de um casamento, é feita a lavratura de uma certidão de casamento italiana. E quando é divorciado, o comune faz o registro do casamento e a anotação de que ocorreu um divórcio, ok? Perdão. Feito isso, finalizado isso, aí o comune vai enviar uma comunicação para o consulado dizendo que foi atualizada a ficha de registro civil do cidadão fulano, tá bem? E aí se encerra o registro civil. Como eu falei no início, é importante que todos nós, cidadãos italianos residentes no exterior, estejamos cumprindo a lei, porque atualmente, infelizmente, sabemos que a Itália já não nos vê com bons olhos. Tanto é que estão de todas as formas tentando restringir o reconhecimento da cidadania italiana. Então, quanto mais nós estivermos dentro da lei, cumprindo, atualizando nossos registros, mais nós vamos estar mostrando que a gente não vê a cidadania italiana apenas como uma mercadoria, como um bem, como um visto, ou que seja, e que a gente trata sim com importância, com zelo, para que ela se perpetue nas nossas famílias. Tá bem? Havendo qualquer necessidade de registro, façam o quanto antes, tá bom? Por exemplo, atualmente existem muitas famílias, muitos cidadãos italianos que entram com pedido de mudança de nome, ou seja, para alterar o sobrenome ou para fazer a mudança de gênero, tá? Que hoje se permite fazer isso nos registros civis, né? Isso tem que refletir também na Itália, tá bom? Então, o que a pessoa tem que fazer quando ocorrem esses fatos? Primeiro, reunir o processo, bem parecido com o processo de informação do divórcio realizado em tribunal, e reúne ainda uma documentação adicional, que se chama mandado de averbação. O que é isso? Quando o juiz decreta que o seu nome vai ser alterado, seu sobrenome vai ser alterado, seu gênero vai ser alterado, o juiz expede um mandado, que é enviado para o cartório onde você está registrado, e diz lá que no registro de nascimento de fulano passe a constar as seguintes informações. Esse mandado de averbação também deve constar no seu processo de atualização, ou de nome, ou de sobrenome civil, ou de mudança de gênero, tá bom? E enviado para o consulado. O que algumas pessoas nos perguntam se eu
fiz a minha cidadania, eu fiz essa alteração de sobrenome, ou de nome, ou de gênero, eu tenho que informar a Itália? Obviamente que sim. Porque se você for requisitar, por exemplo, um passaporte numa repartição consular, você vai ter que apresentar um registro civil brasileiro, o nascimento, ou o RG ou o passaporte. E lá vai constar um nome completamente diferente daquele que está registrado na scheda consolare. E o seu pedido vai ser recusado, pelo simples fato de que você não informou esse evento. Tá bom? Mas se ocorreu antes de eu fazer minha cidadania, né? Eu estou agora dando entrada no consulado. Então você vai ter que reunir essa documentação para levar junto com o seu pedido de cidadania, ser apresentado ao consulado ou ao comune italiano, independente, tá bom? Seguindo os mesmos procedimentos. A diferença é que você vai apresentar pessoalmente o pedido. É possível hoje fazer a apresentação da atualização de status civil pessoalmente? Não. Os consulados, desde 2020, aqui no Brasil, adotaram a modalidade de apresentação da atualização de status civil via correio. Tá? Então, se você tiver uma atualização a ser feita, você vai reunir toda a documentação necessária e vai mandar para o consulado via correio. E o que eu recomendo? Mande via SEDEX, com aviso de recebimento, ou via DHL, que hoje é uma modalidade altamente segura de envio. Tá bom? Não mande como uma carta normal, porque, vou dar um exemplo, um processo de divórcio hoje, além de você pagar os honorários de um advogado que vai lá extrair as peças do processo, você ainda vai pagar uma nota para fazer as traduções, e sem contar também com as apostilas de aia. Se tiver também o registro de nascimento de filho, também vai ter um dinheiro a mais. Se essa documentação é perdida por algum fator alheio à sua vontade, por exemplo, o caminhão do correio foi assaltado no caminho para o consulado, e aí, o que fazer? Você vai ter que arcar com todo o custo da emissão daqueles documentos novamente. Pegar o processo de divórcio lá no tribunal através de um advogado, traduzir, apostilar, para depois fazer o envio. Você vai gastar dobrado. Quando você faz um seguro para isso, você vai ter que declarar o valor, né, daquela remessa. Se tiver qualquer eventualidade, você vai exigir o seu ressarcimento. Tá bom? É uma segurança para você. Até acho que final de 2019 existia um balcão lá no consulado, nos consulados, né, que aceitavam receber a documentação pessoalmente. Hoje não tem mais, é somente via correio. E se tiver qualquer outra necessidade a ser tratada, por exemplo, você tem um fato que não está descrito lá na regra do registro civil do consulado, tem que ser feito o contato, tá bom? Ou então, contrate o serviço de um profissional que ele vai saber gerenciar o seu processo da melhor forma possível. Porque qualquer cidadão italiano pode fazer o registro de uma atualização de estado civil ou nascimento de filho. Qualquer um. Mas se você não se sente seguro para fazê-lo, ou então você tem alguma dificuldade para entender as regras, que realmente são confusas em alguns momentos, o que eu recomendo é consultar um especialista. Tá? Eu, nessa caminhada, já fiz quase 100 registros civis. Realmente existem casos onde há necessidades específicas de tratamento, então não é simplesmente você pegar e fazer o envio, tá bom? E eu assumi para mim a responsabilidade de cada comunicação de nascimento de criança é especial. Cada comunicação de casamento é especial também, porque a pessoa ela está cumprindo a lei, mas também está com outro objetivo além desse. Ela está querendo regularizar a sua vida para lá na frente ter a realização de um sonho. Então, eu faço com que essas pessoas sejam atendidas da melhor forma possível, e se tiver qualquer outra dificuldade junto ao consulado, eu me responsabilizo por saneá-la. Tá?
Então, como a gente já tem uma habitualidade no contato com o consulado, a gente entende o que eles estão querendo dizer, o que eles estão requisitando de documentação adicional e a gente cumpre, simples assim, tá bem? Então, eu me coloco à disposição da comunidade, caso queiram fazer uma consulta sobre a sua situação civil, de nós fazermos a atualização, documentação adicional que eventualmente precise, porque realmente a gente tem que cumprir a lei. Tá bem, pessoal? Quem tá aí na live hoje tá com alguma dúvida? Tô vendo aí nosso amigo Alexandre lá do Rio de Janeiro, gente boa. Tiago Casagrande também, participante de alguns grupos que eu também participo. Temos ali uma integrante da família Esbrádia do Rio de Janeiro. Caso precisem de alguma coisa, só falar conosco, tá bem? Pessoal, o que eu tinha para falar por hoje era isso, certo? Quem estiver assistindo offline aí depois, só falar conosco. Precisando de algum auxílio, estou à disposição. Um abraço, até a próxima.